Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiverdes levando a sua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a sua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares até o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que alegria estarmos juntos nessa sexta-feira, nesse tempo de quaresma. Algo que eu tenho pedido muito ao Senhor, para mim e para cada um de vocês, para todos nós, que nós possamos valorizar, que nós possamos entender o valor, a importância para a nossa vida desse tempo de quaresma, desse tempo que somos chamados ao arrependimento, à penitência. No Evangelho de hoje, o Senhor vai nos falar sobre o que é a nossa vida de cristãos, sobre como nós cristãos devemos nos comportar nesse mundo, qual deve ser a nossa atitude em relação ao mundo, em relação às pessoas. O Senhor vai nos falar que nós somos chamados não para fazer o simples, não para fazer somente o que todos fazem. O Senhor nos chama para fazer o extraordinário. O extraordinário. É para isso que nós somos chamados. Nós tivemos uma experiência com Jesus para que nós possamos agir segundo a vontade do Senhor e possamos viver não da forma que o mundo nos ensina, mas possamos viver de uma maneira extraordinária que o Senhor deseja que cada um de nós possamos viver, sendo verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer para eles, e é o que resume essa pregação, que se a justiça deles não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. E o Senhor está dizendo para nós hoje que se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos homens, nós não entraremos no reino dos céus. Se a nossa vida, se o nosso testemunho não for maior, nós não entramos no reino dos céus. E por que que Jesus falou isso com os discípulos? E ele mostra os mestres da lei e os fariseus, que viviam ali na rigidez de uma lei, mas era uma lei da boca para fora.
Era uma lei que não fazia aqueles homens se sentirem realmente filhos de Deus. Era a prática de uma lei que não trazia conversão, que não trazia mudança de vida, que não fazia as pessoas olharem para os fariseus e para os mestres da lei como servos de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, é muito sério. Porque se aquilo que nós vivemos de Deus não está fazendo as pessoas olharem para nós e ver Jesus, algo está errado. E Jesus, ele deu todos esses exemplos na prática. O Senhor viveu a justiça de uma forma maravilhosa, sobrenatural, e acima daquilo que os homens ensinavam como certo, como verdade. Jesus veio ensinar que a prática da lei, ela só tem sentido quando ela vem do coração e quando nos faz amar de verdade o nosso próximo e nos faz ser o reflexo do Senhor aqui na terra. E de acordo com o catecismo da nossa igreja, justiça é a virtude que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. São duas referências: ser justo para com Deus e para com o próximo. Uma não pode ser menos que a outra, pois as duas andam juntas. A virtude está na pessoa, seja com Deus ou com o próximo, a atitude é a mesma. Uma pessoa justa é aquela que faz jus ao próprio ser. E é a justiça, meus irmãos e minhas irmãs, que vai nos ajudar a ordenar a nossa convivência, que vai nos ajudar a entender a necessidade do bem comum, e é da justiça que vem a paz. E tem uma pregação que uma pessoa disse que sem a justiça nem o amor é possível. A justiça é a virtude da vida, e é da justiça que vem a gratidão. A justiça para com Deus, ela é chamada de virtude da religião. Para com os homens, a justiça nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove o bem comum entre as pessoas. E é justamente por isso que o Senhor vai dizer aos discípulos e a nós que a nossa justiça, ela deve ser uma justiça perfeita, não somente aquilo que os homens pedem para nós fazermos, mas a justiça que, carregada da graça de Deus, vai nos levar a fazer o algo a mais. Porque se o catecismo nos ensina que a justiça como virtude, ela consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, se nós somos justos, se nós estamos procurando viver na justiça do Senhor, nós vamos fazer mais do que aquilo que o mundo ensina, mais do que aquilo que a lei ensina. Nós vamos esforçar para vivermos de acordo com a vontade de Deus e transmitir essa verdade aos outros. O quanto nós precisamos de ser justos, irmãos e irmãs. Às vezes, nós como cidadãos, cobramos dos políticos, das autoridades, mas nós somos chamados a dar esse passo, sem ficar esperando vir de alguém. Nós somos chamados a viver essa justiça, a abençoar a vida dos outros. Nós somos chamados a cumprir fielmente a vontade do Senhor. E Jesus nos deu esses exemplos. Nós não podemos esperar, porque nós meditamos ontem. Tudo que vocês querem que os outros os façam, façam vocês primeiro a eles. Então esse é o ato de justiça. Essa virtude que nós precisamos pedir a Deus.
E humanamente falando, não é fácil ser justo. Não é fácil praticar a justiça. Mas é possível, porque Jesus chamou os discípulos. E Ele nos chama também para dizer: o que eu desejo de vocês é que vocês possam viver a verdade na sua totalidade, para que vocês possam viver de verdade como irmãos, para que vocês possam dar a mim, o Senhor, a vida de vocês, e não somente algumas partes ou alguns momentos. O Senhor nos chama a ser todo dele, a nos entregar todo a Ele. O Senhor nos chama a abraçar o nosso próximo, ir ao encontro daquele que sofre e estender a mão de uma forma que as pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus possam ver Jesus em nós. O extraordinário aparentemente é impossível, mas não é, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus deu aqui alguns exemplos, porque a lei dizia: não matarás, e quem matar vai ser condenado pelo tribunal. Mas Jesus foi além, e Ele falou: todo aquele que ficar com raiva do seu irmão vai ser réu. Quem chamar o seu irmão de tolo vai ser condenado. Então Jesus estava ensinando que nós devemos viver a perfeição da lei. Jesus estava ensinando que nós não matamos uma pessoa somente quando tira a vida dela. Nós matamos uma pessoa quando nós tiramos ela do nosso coração. Nós matamos as pessoas com as nossas palavras. Nós matamos as pessoas com as nossas atitudes, com os nossos gestos, se nós não estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem uma força tão grande para nós, nesse tempo de Quaresma, que Jesus, Ele deixou bem claro. E Ele dizia: olha, quando você vai levar a sua oferta na igreja, e no caminho você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar com seu irmão. Só assim apresenta a sua oferta. Jesus estava dizendo: a sua oferta só será aceita se primeiro você se reconciliar com o seu irmão, se primeiro você ir pedir perdão ao seu irmão, e se primeiro você perdoar o seu irmão. Olha, para vocês verem como que a justiça de Deus, ela vai além. Então o Senhor vai nos abençoar quando nós oferecemos a Ele a nossa oferta, quando nós nos ofertamos a Ele. Mas antes de ofertar ao Senhor, o Senhor nos chama a fazermos a nossa oferta um ao outro. A oferta da reconciliação, a oferta do perdão. O Papa Francisco, numa de suas homilias, ele disse algo muito bonito. Ele disse assim: a justiça de Deus é misericórdia. Jesus nos revela a justiça de Deus, diz o Papa. Aquela justiça que Ele veio trazer ao mundo. Nós, tantas vezes, temos uma ideia estreita de justiça e pensamos que ela significa: quem erra que pague, e assim apaga o mal que cometeu. Mas a justiça de Deus, como ensina a Escritura, é muito maior. O seu propósito não é a condenação do culpado, mas a sua salvação, o seu renascimento, o torná-lo justo, de injusto a justo. O Papa Francisco relembrou algumas palavras da homilia de Bento XVI, reafirmando que Deus é misericórdia, porque a sua justiça é precisamente a misericórdia que salva. A sua justiça é o amor que partilha a nossa condição humana. Deus quis salvar-nos, indo Ele mesmo até o fundo do abismo da morte, para que cada homem, mesmo quem caiu tão baixo que já não vê o céu, possa encontrar a mão de Deus, a qual se agarrar e subir das trevas para ver de novo a luz para a qual ele é feito. Eu quero repetir:
Deus quis salvar-nos, indo Ele mesmo até o fundo do abismo da morte, para que cada homem, mesmo quem caiu tão embaixo que já não vê o céu, possa encontrar a mão de Deus, a qual se agarrar e subir das trevas para ver de novo a luz para a qual ele foi feito. E o Papa Francisco ainda diz: façamos como Jesus, compartilhemos, carreguemos os fardos uns dos outros, ao invés de fofocar e destruir. Olhemo-nos com compaixão, ajudemo-nos uns aos outros. Pensemos um pouco: sou discípulo do amor de Jesus? Ou discípulo da fofoca que divide? A fofoca é uma arma letal. Mata o amor, mata a sociedade, mata a fraternidade. Perguntemo-nos: sou uma pessoa que divide ou uma pessoa que partilha? Meus irmãos e minhas irmãs, que reflexão maravilhosa para nós entendermos a dimensão da justiça de Deus. Essa justiça que o Senhor nos chama a viver como Ele viveu. Guarde bem hoje essa frase no seu coração. Deus quis nos salvar, indo até o fundo do abismo, para nos resgatar da escuridão e nos trazer de volta para a luz. O Senhor, quando nos perdoou, Ele não ficou olhando o nosso passado. O Senhor simplesmente nos deu a oportunidade de recomeçar. E se o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, por que nós não vamos dar ao outro a oportunidade também de recomeçar? Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje, humildemente, com o coração contrito, eu quero me voltar para o Senhor e entregar a minha vida e a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Senhor, dá-nos essa graça de viver a justiça, de praticar a justiça do Senhor, não a justiça dos homens. Dá-nos essa graça, Senhor, de olhar para as pessoas como o Senhor olhava, como o Senhor olhou para mim, como o Senhor olhou para cada um de nós, sem acusação, sem condenação, simplesmente com o desejo de nos dar uma nova oportunidade de vida. E é assim que nós temos que viver, Senhor, olhando um para o outro com esse olhar de misericórdia e praticando a justiça que vem do Senhor, vivendo o extraordinário do Senhor, vivendo realmente como cristãos, como homens e mulheres que vão além, como homens e mulheres que podem ir além e que pela fé podem vencer, que pela fé podem testemunhar. Então nos ajuda, Senhor, dai-nos essa virtude e que possamos nos lembrar sempre do Senhor, que possamos sempre nos perguntar como o Senhor agiria, como o Senhor tomaria decisão, o que o Senhor faria diante daquela situação e diante daquela pessoa. E assim, Senhor, nós vamos conseguir viver dignamente como filhos do Senhor. Perdão pelas nossas falhas e nos ajuda com a força do Espírito Santo a sermos melhores, a sermos cristãos sinceros, que se esforçam todos os dias para viver a sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.